Olá, estudantes, professores e professoras da segunda série do ensino presencial com mediação tecnológica. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa unidade curricular de aprofundamento, UCA Povos Amazônidas. Eu sou o professor Dário Pinheiro, do componente curricular Sociologia, e não estou sozinho. É verdade, professor Dário. Eu estou aqui com vocês. Olá, segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia. E vamos ver o que vai acontecer nessa aula? Aula de número 5, o nosso objeto de conhecimento, representação dos povos e comunidades tradicionais e indígenas. O detalhamento deste objeto é a construção conceitual de representações sociais, uma abordagem teórica. Muito bem, então, venham com a gente e vamos à nossa aula. Estamos aqui para falarmos mais especificamente de um tema que parece ser muito ouvido, muito falado nos dias atuais, que são as representações sociais. Mas nesta unidade curricular de aprofundamento, nós iremos trazer uma abordagem teórica do significado desse tema dentro das ciências sociais e humanas, sociologia, filosofia e até a psicologia também contribui para a construção desta teoria a respeito das representações sociais. E antes de começarmos a construir esta teoria, que são as representações sociais, nós vamos trazer aqui para vocês algumas definições, que é para nós nos contextualizarmos e a seguir passarmos para este embasamento teórico que tanto nos interessa nesse momento para melhor compreendermos o que é representação social. Então vamos iniciar com a primeira definição que nós trouxemos. Diz aí, as representações sociais são elaborações mentais construídas socialmente a partir da dinâmica que se estabelece entre a atividade psíquica do sujeito e o objeto do conhecimento. Tal relação ocorre na prática social e histórica da humanidade e generaliza-se pela linguagem. Vejam que nesta primeira definição nós já temos uma pista muito importante que merece o registro. É a atividade psíquica do sujeito, da pessoa e um objeto que vem ser dado a conhecer, que nós chamamos aqui de objeto do conhecimento. E essa relação entre o que o sujeito vê e o objeto que ele está olhando, vendo, se relacionando, né, isso se dá na sua prática social, entre ele e o objeto, entre as outras pessoas, de forma histórica, através dos tempos na humanidade. E vamos seguir aí com outra definição. É isso mesmo, professor Dário. Interessante que é essa relação sujeito e objeto que vai se dando esse conhecimento aí, né? Então, olha só, representações sociais são o conjunto de conhecimentos, de opiniões, de imagens que nos permitem evocar um dado conhecimento, pessoa ou mesmo um objeto, né? A partir daquilo que eu observo, a partir daquilo que eu vejo, a partir daquilo que eu escuto, eu vou conhecendo a pessoa, vou conhecendo o objeto. Estas representações são então resultantes do quê? Da interação social, não é? Pelo que são comuns a um determinado grupo
de indivíduos. Portanto, gente, é aquela ideia. Nós nos relacionamos, nós não estamos sós. E a gente vai construindo essa interação. Não é isso, professor? Exatamente, a partir daquilo que nós construímos mentalmente, que nos vem na prática em sociedade, em conjunto e através da linguagem. A representação social, então, é uma atividade de reinterpretação que nasce do processo de elaboração das representações no espaço de interação e apresenta-se como principal objeto de estudo dos psicólogos sociais. Vamos dar uma paradinha aqui, professor Rosângelo, porque nós dissemos que algumas das ciências humanas e sociais, elas contribuem para a construção desta definição. Dentre elas, a psicologia social, que vai fundamentar esta base teórica de representação social, desta relação do sujeito com os objetos que o cercam. Por isso que nós vamos aí continuar vendo que as representações sociais, elas têm muitas formas de conceber e abordar as representações sociais, relacionando-se ou não, olha que interessante, com o imaginário social, porque uma coisa é o que todos pensam e uma coisa é que um determinado grupo pensa. Professor, parece isso meio complicado. Parece, né? Mas não é não. Se vocês começarem a entender, a perceber, faz parte do dia a dia de vocês. Verdade, professor. Não é? Está aqui no nosso dia a dia e fazemos isso naturalmente. A partir daquilo que nós já conhecemos e que está representado no nosso dia a dia. Então tem a ver com os nossos costumes, com a nossa maneira muitas vezes de se vestir, de falar, de criar, de inventar coisas. De inventar objetos que nós usamos ou iremos usar. Muito bem, gostei. Agora eu já estou compreendendo. Então podemos continuar, professor? De onde veio essa ideia? Vamos lá. Essa ideia, claro, que tem uma base teórica. E o primeiro a trazer esta ideia foi Émile Durkheim. Nós vamos mostrar aqui o surgimento deste conceito. Mais à frente, nós iremos torná-lo mais sólido. Mas, a princípio, no início do século XX, o sociólogo Émile Durkheim, que ele nasceu na segunda metade do século XIX e viveu até o início do século XX, em 1917. Desenvolveu sua teoria sobre representações sociais e ela foi denominada de representações coletivas. Eu só quero abrir um parêntese porque para Durkheim a sociedade era regida por uma consciência coletiva que estava acima das pessoas, ou seja, algo superior a todos nós regia o nosso pensamento. Foi daí que ele trouxe a ideia de representação. E para Durkheim seria representação coletiva. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, porque, por exemplo, naquele tempo não tinha globalização que nós temos hoje. Muito bem. Né? É importante lembrar isso. Não se poderia cogitar esse mundo contemporâneo regido por essa globalização nesses moldes atuais. Então, Durkheim, gostei muito do, né, professor? Sim. Muito bom aí, parabéns. Teve seu trabalho altamente influenciado, gente, olha só, né, pelo marxismo, por ideias marxistas, pelo objetivismo e pelo positivismo, né, que vem lá do iluminismo, que era muito vigente nessa época, professor. Professor, calma, devagar, que o senhor falou aí várias correntes teóricas. Exatamente. Tenho certeza que nossos estudantes já tiveram contato com essas teorias, mas é bom frisar que todas essas teorias elas vão contribuir para o entendimento deste autor, que é Émile Durkheim, na elaboração desse pensamento da representação coletiva. Porque para Durkheim, o homem era um ser sociável, como para outros autores das correntes que o senhor citou, por exemplo, marxista, iluminismo, o próprio positivismo, né? E por causa da sua convivência em grupo. Para esses autores, para essas correntes, o homem sempre vai viver em grupo, aprendendo hábitos, como nós já falamos, costumes, reproduzindo mitos. Em uma sociedade, na época de Durkheim, ela era regida, vejam só, por uma religiosidade
unificadora. Isso é muito claro no pensamento de Émile Durkheim, que a sociedade seria unificada, única por uma religiosidade. Mas como o seu bem já falou, ele não imaginava que o mundo ia mudar tanto, não é isso? Exatamente. E como mudou, né? Foi um processo muito rápido e a gente percebe que hoje se torna cada vez mais rápido, né? Com o advento, por exemplo, das redes sociais, da internet, né? Então tudo isso tem transformado um pouco esse pensamento. Perfeito, gente? Mas olha só, vamos continuar entendendo então o surgimento desse conceito. Como é que foi, professor? Pois é, porque para Durkheim as representações coletivas, elas são construídas por uma grande gama de conhecimentos adquiridos. Veja bem, você adquire o conhecimento e reproduz esse conhecimento na sociedade de forma inconsciente, pois a força exterior, que é de fora do grupo, é que a influencia. Veja, como eu disse, que Durkheim acreditava que a sociedade era regida por um pensamento superior que estava acima da sociedade e que todos seguiam, que é justamente a consciência coletiva, de onde ele traz a representação coletiva. Mas é claro que essa representação, teoricamente, vai avançar. Exatamente. É interessante perceber que essas representações elas foram elaboradas em um momento em que as ciências sociais ansiavam pela objetividade, né? Em uma sociedade muito menos complexa, professor Dário. Exatamente. Final do século XIX, professor. A sociedade não era tão complexa, como o senhor bem falou, quanto é no século XX, né? Durkheim veio a falecer no início do século XX, 1917. É por isso que havia necessidade de complementar essa ideia. A sociedade mudou, então temos que acompanhar. Foi aí que o psicólogo social Serge Moscovici desenvolveu um primeiro esboço da teoria das representações sociais. E isso começou quando ele foi investigar as representações dos parisienses sobre a ótica da psicanálise. Observem aí que nós temos outro campo do conhecimento que também contribui. Eu acho isso fantástico, professor, ter essas várias ciências contribuindo para a construção do entendimento da nossa sociedade e dessa questão do conceito de representações sociais. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, então? Vamos conhecer um pouco esse psicólogo social, né? O Serge Moscovici. Vamos lá. Vamos conhecer a gente. Serge Moscovici. Dados biográficos. Serge Moscovici, 1925-2014. Psicólogo social francês conhecido por suas contribuições para a teorização sobre as representações sociais. Moscovici nasceu na cidade romena de Braila, em 14 de junho de 1925. Sua família era judia. Então, ele sofreu desde muito cedo com a discriminação antissemita. Foi expulso da escola por ser judeu. Foi enviado a um campo de concentração. Ele ficou lá até ser libertado pelo Exército Vermelho em 1944. Durante esses anos, aprendeu francês sozinho. Ajudou vários residentes sionistas a atravessar a fronteira romena, razão pela qual foi julgado em 1947. Venceu o julgamento e decidiu deixar seu país natal para trás. Emigrou e chegou à França. Sua tese em psicologia foi sobre a imagem que alguns membros da sociedade francesa tinham sobre a psicanálise nos anos 50. Em 1960, ele foi convidado para ir aos Estados Unidos e lecionar no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton. Foi diretor do Laboratório Europeu de Psicologia Social, do qual foi um dos cofundadores em 1975. Também era membro da Academia Europeia de Ciências e Artes, além de membro da Academia de Ciências Russa e membro honorário da Academia de Ciências Húngara. Suas contribuições teóricas mais importantes são as representações sociais. Porém, as contribuições de Serge Moscovici não devem ser simplificadas. Entre elas,
Destaca-se a teoria das minorias ativas, que lida com a poderosa influência das minorias. Serge Moscovici se preocupou em entender os fenômenos tanto sociais quanto psicológicos do mundo ocidental contemporâneo. Para isso, teve uma vida intensa e uma grande produção acadêmica que segue influenciando as novas gerações de psicólogos e cientistas sociais em todo o mundo. Quanto é importante Serge Moscovici para a construção do conceito teórico de representação social. E aí, nós vamos agora adentrar um pouquinho dentro desta teoria, segundo a percepção do próprio Moscovici, porque ele afirma que representações coletivas não contemplam a individualidade contemporânea, pois os fenômenos eles são sociais e atuais e estão mais ligados ao cotidiano, como o senhor mesmo comentou agora há pouco, professor, Exatamente. que são situações que acontecem no nosso dia a dia e como nós reforçamos, às vezes nós nem percebemos que eles acontecem. Moscovici, ele vai avançar os estudos e trazer uma teorização conceitual mais consistente. Vamos agora conhecer as finalidades, de acordo com a teoria de Serge Moscovici, das representações sociais. Na verdade, são duas finalidades. A primeira delas é a ancoragem. Vamos ler juntos aqui o que significa esse termo ancoragem dentro da teoria da conceituação de Serge Moscovici. Então, vamos agora ler juntos. Vamos lá, então. Vamos entender um pouquinho, né? A teoria das representações sociais entende que uma realidade social ela é criada apenas para entender um pouco o que vai acontecer dentro dessa sociedade, não é isso? Então a gente vai trabalhando essas representações, vai construindo, né, essas representações a partir dos conceitos que nós vamos elaborando individualmente. Então, individualmente eu penso, né, e aí nesse convívio, nessa construção junto com a sociedade, eu vou construindo essa representação. Exatamente. Não é isso, então, uma das finalidades, como o senhor bem explicou, professor, que é a teoria das representações sociais, entende que a realidade social ela é criada apenas quando o novo ou não familiar é incorporado aos universos consensuais, operando-se, nesse momento, os processos pelos quais ele passa a ser familiar, perde a novidade, tornando-se socialmente reconhecida. Observem bem, quando algo novo surge na sociedade, esse algo é uma novidade. Exatamente. É algo que não existia. Não existia. E a sociedade, as pessoas começam a ver, a ouvir, a entender. E isso é incorporado à sociedade. É por isso que nós podemos dizer que a ancoragem ela vai trazer o não familiar para o familiar. Isso. Vejam bem, ele não é familiar, não era conhecido. Agora ele é familiar, Passa a ele ser é conhecido. E não é? são utilizados dois mecanismos, a ancoragem e a objetivação. Exatamente é isso. isso mesmo, Não é? são dois processos que são aí as finalidades de acordo com o nosso autor Serge Moscovici. Vamos lá conhecer mais um pouco e avançar aí dentro desta teorização conceitual para Serge Moscovici. Vamos lá? Vamos Olha aí, lá, professor. então. Ancoragem. Fala aí pra gente o que é ancoragem. Vamos lá. Entender essa ancoragem. A ancoragem, gente, ela capta, né, e fixa ideias estranhas. As reduz em categorias e em imagens comuns, colocando-as em um contexto familiar para o indivíduo. Por isso que eu vou trazer do não familiar para o familiar. Perfeito? bem. Então, pega uma ideia que não existe ainda, né? E transforma isso em algo familiar. É por isso que o autor, no caso Serge Moscovici, diz assim, olha, nós não podemos nunca dizer que conhecemos o indivíduo, nem que nós tentamos compreendê-lo, mas somente que nós tentamos reconhecê-lo. Isto é,
descobrir que tipo de pessoa ele é, a que categoria pertence e assim por diante. Mas tem outra finalidade aí, professor, Tem, que sim. é a objetivação. Vamos lá? Exatamente. Fala aí pra gente. Vamos lá. A objetivação, ela significa o quê? Transformar o abstrato em algo concreto, ou melhor, algo que está, olha só interessante, somente na mente, em algo que exista no mundo físico. Então a materialização de uma abstração é uma das características do pensamento e da fala. É por isso, professor e estudantes, que as autoridades políticas e intelectuais de toda espécie exploram aí essa questão com a finalidade de subjugar as massas. Em outras palavras, tal autoridade está fundamentada na arte de transformar uma representação na realidade da representação, transformar a palavra que substitui a coisa na coisa que substitui a palavra. Professor, falando assim, é muito bonito e interessante, porque é isso mesmo. A coisa começa a existir, e eu acredito, mas ela só é construída socialmente. E isso não é tão fácil. Mas acontece, e aí existe a ancoragem e a objetivação, que na verdade são dois mecanismos, não é, professor? Exatamente, são dois mecanismos, gente. Olha, os dois mecanismos, eles ocorrem na elaboração das representações, e eles são inseparáveis e acontecem de forma articulada. Perfeito, então? Entendi. Então, não dá para separar esses dois mecanismos. Não dá para separar, eles estão juntos, a ancoragem e a objetivação. Exatamente. Então, as representações sociais, professor, elas possuem funções e aplicabilidades, ou seja, elas servem para uma coisa, servem para outra. É assim que um outro autor chamado Abric, de 1994, nos diz que nos grupos sociais elas existem, e são 4. São elas, olha aí, a do saber, ou cognitiva, a identitária, a orientadora e a justificadora. Fala aí pra gente, professor, a primeira, a função do saber. Vamos à função do saber. O que a função do saber nos permite? Permite aos grupos, olha só, compreender e explicar a realidade que os cerca. Essa função, professor, ela possibilita aos grupos reconfigurar um determinado fenômeno social para o senso comum, tornando uma realidade compreensível para o grupo. Vamos agora à função número 2, que é a função identitária. Ela se situa entre os grupos sociais dentro de sua cultura. Olha aí, é dentro daquela cultura e de suas características bem específicas, que só pertencem àquele grupo, professor. Perfeito. É por isso que, além de proteger os seus significados, eles se tornam significados identitários. É a identidade daquele grupo, Exatamente. professor. E aí vem a função número 3, né? Que é a função de quê? De orientação. O que ela faz? Orienta as práticas sociais, os comportamentos e as condutas aonde? No próprio grupo social. Então, elas existem e existe aí uma função que é de orientar, que isso se torne uma prática, Exato. Um comportamento e uma conduta dentro de um grupo. Professor, é muito interessante, é por isso que nós temos a função da representação social de número 4, porque todos esses comportamentos, essas condutas, elas são justificadas, tem um porquê. É por isso que nós temos a função justificadora, de acordo com Serge Moscovitch e o seu discípulo Abric. E ele diz o seguinte, que a função justificadora, ela permite que os atores sociais, olha só, expliquem e justifiquem suas posturas e condutas nos diversos espaços sociais. Eu faço isso, eu penso dessa forma, eu ajo daquele jeito, por isso e por aquilo. Ou seja, existe uma justificativa social para isso. Gente, é muito interessante e isso acontece no nosso dia a dia. Exatamente isso. O professor Rosângelo bem colocou no início da nossa aula que as coisas acontecem
e nós nem percebemos, apenas as fazemos. São coisas que são próprias do nosso dia a dia, Exatamente. Não é isso, e as funções elas vão acontecendo ali de uma maneira bem organizada, uma acompanhando a outra. A gente aprende, fica sabendo, identifica isso daí, traz para nós, né? Tem uma orientação. E se eu perguntar por que o senhor está fazendo? O senhor tem uma justificativa. Tem uma justificativa. Olha aí. Né? Perfeito, então? Então são as 4 funções, de acordo com o Moscovici, né, que estão presentes em todas as representações sociais. Por falar em Moscovici, sim. O que tu acha de a gente trazer ele aqui? Eu acho uma excelente ideia. Vamos agora, gente, para o outro estúdio e vamos ficar cara a cara com o Moscovici no nosso Glade Show. Olá para todos e todas! Iniciamos o Glade Show! Com um convidado muito especial e importante para as ciências sociais, que veio exclusivamente aqui para conversar com vocês. Queridos e queridas estudantes, com vocês o professor Serge Moscovici, o intelectual responsável pela teoria das representações sociais. Olá, professor! Bem-vindo à nossa aula! Olá a todos e todas. Estou aqui com grande satisfação e ao dispor para a divulgação do conhecimento. Professor Serge Moscovici, é uma honra ter o senhor conosco para brilhantar a nossa aula, mesmo que de modo virtual, mas com a percepção e a interpretação muito adequada do mundo social real em que nós estamos. O senhor é o autor da teoria das representações sociais. Eu lhe pergunto, desde a construção inicial da referida teoria, muito tempo se passou e a sociedade mudou e mudou. Atualmente, como a teoria das representações sociais colabora para o entendimento da nossa sociedade contemporânea? Estudantes, professores e professoras, fico muito grato por ter a oportunidade de compartilhar com vocês a teoria das representações sociais no dia a dia da atualidade. A teoria das representações sociais continua colaborando, sim, através das abordagens de pesquisa. Então vamos lá. A teoria das representações sociais evolui ao longo do tempo em 3 abordagens de pesquisa. A primeira, chamada de modelo sociogênico ou processual, desenvolvida por mim, explica como ocorrem processualmente os mecanismos de objetivação e ancoragem. A segunda abordagem, o modelo estrutural ou teoria do núcleo central, foi desenvolvida por Abrick, 1994. Nesta abordagem, objetiva-se investigar o núcleo da representação, considerado o elemento duro, a parte resistente às mudanças, e que dá coerência e sentido a uma representação. Além dele, são investigados os elementos periféricos, que protegem o núcleo central de mudanças. A terceira abordagem é denominada de societal. Ela é baseada no processo de ancoragem e investiga a construção das representações em diferentes grupos sociais. Professor Moscovici, muito obrigada pela valiosa contribuição que muito nos engrandece, quanto ao entendimento da importância das representações nas sociedades. Recebo o carinhoso e quente abraço amazônico de todos e todas que nos ouvem e até um próximo encontro. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade e pelo carinho recebido. Até a próxima! Eu sou Cleides Van, sua mascote repórter. Ficamos por aqui e voltamos com nossos professores Dário Pinheiro e Rosângelo Assis. Tchau, tchau, gente! Vamos aí só reforçar o que o nosso professor Sérgio Moscovici nos falou sobre abordagens de pesquisa em representações sociais. A primeira abordagem é a chamada modelo sociogênico ou processual,
que foi desenvolvida por Moscovici e explica como ocorrem processualmente os mecanismos de objetivação e ancoragem. A segunda abordagem é o modelo estrutural ou teoria do núcleo central, que foi desenvolvida por Abrit, né? Nessa abordagem, objetiva-se investigar o núcleo da representação, considerando o elemento duro, a parte resistente às mudanças e que dá coerência e sentido a uma representação. Além deles, são investigados os elementos periféricos que protegem o núcleo central das mudanças. E na terceira abordagem, né, é denominado o quê? De societal. Tá? Ela é baseada no processo de ancoragem e investiga a construção das representações em diferentes grupos sociais. Professor, estudantes, esperamos ter contribuído para o entendimento da conceituação teórica de representações sociais. Agradecemos a participação de todos e todas e até a próxima aula.